A paz do Senhor a todos os nossos amigos, ouvintes, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Pensando Teologicamente, esse podcast que tem como maior objetivo, trazer um conhecimento mais atualizado da teologia e sempre abordando os assuntos, de interesse não só dos nossos alunos, mas também pastores, líderes, convidados que sempre nos acompanham através das redes sociais. Então, sintam-se mais uma vez bem-vindo a esse momento, que Deus possa te abençoar onde você está aí, você e toda a sua família. E hoje nós vamos estar aqui trazendo um tema que, embora para muitos pode ser um tema inovador, um tema muito atual, mas é um tema que já é conhecido por muitos já há vários anos, E é sobre aconselhamento bíblico. E hoje eu tenho aqui comigo o nosso amigo pastor, Pastor Helder Pinto. Hoje nós estamos aqui com a camisa, inclusive, viu? Vocês estão vendo aqui, nessa camisa aqui, eu ganhei agora de manhã, de tarde aqui pelo pastor Helder, e ela vem acompanhando até com a bola aqui dentro, está cada vez mais elegante. Obrigado, pastor, aí pelo presente, O pastor Helder, que é da Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Fortaleza, Conselheiro bíblico, fundador do Centro de Aconselhamento Bíblico Notecia. Ele também é bacharel em teologia, pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado também em aconselhamento bíblico e está se formando em conselheiro bíblico pela OIC, Que é uma instituição internacional, não é isso, pastor? Isso. Coisa boa, E, além disso, o pastor também, na sua vida profissional, administrador de empresa, consultor na área de franquia. Você que quer abrir alguma franquia, Fale com o pastor aqui. Eis-me aqui. Com certeza ele também pode dar uma boa assessoria. E nós ficamos muito felizes, de estar recebendo o pastor aqui, Helder Pinto, conosco. Mas, antes de tudo, pastor, aqui o programa é de crente, nós vamos orar, tivemos 2 podcasts aqui, pastor, no passado, que era um pouco mais assim, eu diria assim, mais secular, com os assuntos, mas agora estava até brincando hoje, já está dizendo agora, vamos começar... De verdade. De verdade, agora quero que falar aqui com a Bíblia aqui na mão. Hoje aqui tem Bíblia, hoje aqui você vai aprender através da palavra de Deus, aprender um pouco mais da importância do aconselhamento bíblico. Então, eu peço agora, nesse momento, um momento de oração para todos nós. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome. Deus, com Teu olhar de misericórdia, vem nos contemplar nessa tarde, ó Pai, e traz a esse lugar, Pai, a Tua presença, Senhor, que possa nos direcionar. E tudo, meu Deus, que for falado aqui, Senhor, tudo que for exposto, Pai, tenha, ó Pai, o Teu direcionamento, tenha, ó Pai, a Tua unção, tenha aqui a Tua presença de uma forma real e sobrenatural. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Helder. Obrigado, Deus, por esse momento que Tu nos concede. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão ali do outro lado, trabalhando nessa transmissão. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, a nós e a todos os que estão nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Helder, seja bem-vindo, então, aqui ao nosso podcast, Pensando Teologicamente. É um prazer muito grande estar ali recebendo aqui, com esse assunto de tão grande importância, Assunto esse que eu já venho com a primeira pergunta, logo que é para começar aqui a esquentar aqui a nossa reunião de hoje. O que é pastor, afinal de contas? Como é que você, na sua vida pastoral, veio conhecer e querer agora, trabalhar de uma forma tão assídua aconselhamento bíblico? Me conta um pouco dessa experiência aí, como é que aconteceu e por quê, dessa sua atenção, que de um tempo para cá, que você está numa caminhada aí muito persistente e focado, abrindo esse diálogo com outras igrejas e outras denominações, trazendo para nós, pastores e líderes, a importância de ver isto como um instrumento fundamental para uma igreja, nos dias atuais. Como se deu isso aí, pastor? Mais uma vez, seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, quero agradecer a Deus, esse convite de estarmos aqui batendo esse papo sobre aconselhamento bíblico, agradecendo pela FMB, a Faculdade Maciço de Baturité, que tem promovido e tem nos ajudado a abrir as portas, e não só de divulgação, mas também cooperando com o reino, porque é uma coisa você só divulgar e deixar que as coisas aconteçam sozinho, outra coisa é você caminhar junto, e a FMB tem caminhado junto com o Nutecia, e vamos já falar um pouquinho sobre o Nutecia,
Mas antes, falar um pouco sobre esse conhecimento, como que nós nos voltamos para o aconselhamento bíblico. Mais ou menos há 2 anos e meio atrás, tive a oportunidade de pregar na igreja de um colega, amigo nosso, grande amigo, o pastor Wellington Estrela, Sim, lá de Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, amigo. E naquela grande oportunidade ali, passei 2 dias com ele e o pastor Rony, e ali nós fomos jantar na casa, almocei na casa do Rony, fui jantar na casa do pastor Wellington, fiquei com eles, e ali nós começamos a dialogar, e ele falou, rapaz, você precisa conhecer o aconselhamento bíblico. Você tem que fazer o mestrado, vai abrir inscrições no próximo semana. Assim, era algo que nós estávamos no aniversário da igreja, sábado e domingo, e na semana seguinte, era a última semana, na realidade, para abrir as inscrições, né? Ou fechar as inscrições. E aí eu falei assim, mais ou menos para ele, rapaz, olha, eu posso até fazer, mas aconselhamento bíblico eu já faço isso. Né? Ou seja, como pastor, eu tenho feito isso na minha igreja. E aí eles começaram a rir, né? Mas faça. E aí o Rony me deu logo um presente, me deu logo um livro. Acho que ele conseguiu, ele entendeu como é que se conquista um pastor, né? Ele deu logo um livro. E o que aconteceu, Edilson, que eu fiz a inscrição, comecei o mestrado e tive a primeira aula com Alan Yoden, né? Um homem assim de Deus, um pastor, um conselheiro, um missionário, que tem vivido a sua vida para o ministério. E aí aquele homem desconstruiu tudo que eu pudesse imaginar sobre aconselhamento bíblico, inclusive sobre o pastoreio, né? Sobre o discipulado. E aí eu voltei eu posso dizer, com a mente renovada, Romanos 12 ali. Ele não era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou daquela aula para renovar a minha mente em relação a esse tema. E aí eu comecei, assim, desenfreadamente buscar recursos para aprender. Livros, mais cursos, e fui buscar conversar com pessoas. E senti uma dificuldade muito grande, porque Fortaleza, não desmerecendo nossa cidade maravilhosa, mas é porque alguns grupos são muito fechados, infelizmente. Entendi. E a gente não conseguia acesso. E as portas se abriram assim de uma forma escancarada em Goiânia, em São Paulo, Maranhão. Você teve contato com esse pessoal todinho de fora, sempre trabalhando esse tema. E que, de uma certa forma, parece, eu vejo que quando nós conversamos, pastor, sobre aconselhamento bíblico, as pessoas ouvem e pensam assim, não, o que é que tem de diferente? O que é isso, né? O que é isso, assim? Então, a gente observa dessa necessidade. Aí o senhor teve esses contatos. Contatos e conversando com Samuel, o professor Samuel de Hebraico, e falei para ele assim, mano, tem que ser numa mesa de café, eu acho que os melhores lugares para você fechar negócio é mesa de café. E conversar de teologia. E conversar de teologia e fazer um encontro desse sem café. Sem café não dá, não. Você está ouvindo o café aqui, está bem quentinho. Então, de vez em quando, vamos ter que dar um pit stop, uma parada obrigatória para tomar o café. Não pode esfriar, não. Mas assim, Edilson, e aí conversando com ele, eu falei, abri meu coração e falei o desejo, né? Já no mestrado, já fazendo e lendo, e entendia que a igreja necessitava do aconselhamento bíblico. Não de uma pessoa, mas necessitava de um ministério na igreja. Porque uma pessoa não faz aconselhamento bíblico. A igreja é o ministério do aconselhamento bíblico. A gente vai falar um pouco sobre isso. E me deu a ideia de ter um nascedouro e nós lutarmos para implantarmos um centro de aconselhamento bíblico. Aí, imagine, ainda verde no assunto do aconselhamento bíblico, aprendendo, mas um desejo no coração de montar um centro de aconselhamento bíblico sem fins lucrativos, mas que pudesse ajudar o reino e ajudar a igreja, principalmente a igreja que eu sirvo, aquela que o Senhor deu para que eu pudesse cuidar diretamente. E aí nós começamos a pensar no nome, começamos a olhar o grego, o hebraico, começamos a ver o sentido do aconselhamento bíblico, chegamos no nome notecia, né, que quer dizer colocar na mente, instruir, colocar a palavra na mente. Notecia é um nome grego? É um nome grego. Isso que é exatamente uma das raízes que vem a palavra nous, que é mente, onde vem a palavra, que sai também a palavra notetel, que quer dizer aconselhar, não é? Corrigir. Então aí nós cavamos bastante para poder chegar em algo que tivéssemos uma ideia clara sobre aquilo que nós queríamos alcançar, e precisaria esse nome, não que o nome seja tudo, mas deveria refletir aquilo que nós tínhamos como proposta. Perfeito. E foi aí que Hélito veio a Fortaleza, saiu do Limoeiro do Norte, veio a Fortaleza, nós fomos um café, e ele falou de novo, e ele disse, rapaz, que ideia maravilhosa, conte comigo e tal, e eu disse, então pronto, você vai ser o primeiro professor. Ele é assim? Eu disse, é. E aí vamos abrir. E aí foi quando eu te liguei e falei se você queria entrar nesse segmento comigo de pensar sobre aconselhamento bíblico. E aí nós fechamos o primeiro curso de aconselhamento bíblico com 10 nomes, assim, rapaz, que
Humberto da Peregrino me indicou uns 3 nomes fortes. Porque... Detalhe, né, pastor? Esse curso que o pastor comenta aqui, modesta parte, que foi um desafio, né, que iniciou, mas a demanda, né, foi muito grande, né? Nós tivemos mais de 100 alunos matriculados num curso de extensão de 10 meses, né? Sem ninguém nos conhecer. Sem a gente conhecer, mas a proposta, a sede que a pessoa tem hoje de aprender sobre isso, né? Fez com que a gente tivesse aí uma boa quantidade de alunos, né? E antes de eu passar, pastor, as perguntas, eu quero aqui já começar também a conversar com nossos internautas que estão ligando aqui, que estão aqui no chat conosco ao vivo, né? Abraço ao Luiz André, meu amigo Luiz André, grande fisioterapeuta, né? O Luiz, aqui em particular, merece uma estrelinha, porque é o marqueteiro, né? Ele é o marqueteiro, né? O Luiz foi o homem que conseguiu ajeitar minha coluna, se bem que já está voltando de novo a doer, viu, Luiz? Tu vai ter que de novo esticar a coluna do ré aqui, que o negócio está complicado. Viu? Abraço também à irmã Ivanilda, Erildo Monteiro está conosco, Dório, meu grande professor, mestre, historiador, teólogo, pastor. Cara, o cara é o cara, o pastor é o professor Hermano. Um abraço, rapaz. É Caba Forte. Inclusive, Hermano vai estar conosco aqui. Grande Se prepara, Hermano, na tua agenda. Eu já quero começar também. Eu quero trazer Hermano aqui, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um professor e pastor Hermano, eu aprendo cada vez mais. O homem é um fenômeno, né? Também está conosco aqui, também professor forte, Felipe Teixeira. Grande Felipe. Grande Felipe, grande teólogo também está conosco aqui, né? Abraço também a Natanael Cavalcante, enfim, nós da segunda. Olha, eu estou aqui, viu? Teus membros da tua igreja estão por aqui. Natanael Cavalcante. Olha aí. Da segunda igreja evangélica Congregação de Fortaleza, está aqui conosco, né? Eu vou pedir aqui um dos diáconos. O pastor. Eu vou pedir aqui um dos meus diáconos para fazer a chamada. Faz a chamada, porque qualquer coisa, domingo já conversa na igreja. Meu filho, o pastor tá ao vivo e tu não tá falando nada. Não tá dormindo, não. Não pode não, né? Já começa o aconselhamento bíblico. Pois é, na hora do podcast o cara tá dormindo. Pois é, tu não pode dormir no ponto não, né? Brincadeira à parte, pastor, mas eu vim a pergunta que eu acredito que é a pergunta que todos querem começar a entender, né? A gente fala que aconselhamento, como você falou, eu já aconselho, eu já dou conselho. Não, eu sou pastor, eu aconselho minhas ovelhas, rapaz, né? Aí, então, vê assim, o que é, afinal, esse aconselhamento bíblico, então? Como é que você pode, assim, sistematizar essa resposta para que eu possa entender e os nossos internautas aqui estão conosco? Edilson, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que, de alguma forma, nós estamos aconselhando alguém. Costumamos aconselhar as pessoas no corredor da igreja, conversando informalmente, dando pitaco em uma roupa, falando sobre um curso do que ele deve cursar na faculdade, sobre comprar ou não comprar um carro, sobre fazer ou não fazer alguma coisa. Ou seja, informalmente estamos aconselhando. E, de repente, também de uma forma formal, quando alguém nos pede para bater um papo, e aí a gente sai à parte, conversa com aquela pessoa, nós estamos fazendo um aconselhamento de uma forma mais particular. A grande diferença é que nem sempre esse aconselhamento à parte ele é bíblico. Esse é o grande problema. Porque todas as vezes que eu sento com alguém e tento expressar ou imprimir nessa pessoa o meu pensamento, ou as minhas ideias, ou aquilo que eu acho, ele deixou de ser bíblico. Porque a Bíblia, ela não tem compromisso com o que eu acho, com o que eu pense, com o que eu estou comprometido. A Bíblia, ela tem um compromisso com a própria revelação de Deus em si, que é a própria palavra. Então, é isso que Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se a gente começar a pensar sobre isso, o aconselhamento bíblico, ele deveria começar pelo aquilo que ele não é. Né? Ou seja, vamos pensar em alguns fatores que possam nos confundir como aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico, ele não é algo à parte da igreja, separado da igreja. Ele não é algo que caminha fora da igreja. Lembra que eu falei logo no começo, quando surgiu o desejo no coração de nós trazermos o aconselhamento bíblico de uma forma mais visível, porque aquilo foi tão bom para mim, pastor, foi tão maravilhoso, foi um impacto tão grande na minha vida como pastor e como alguém que ama a teologia, e quando eu vi aquilo, eu entendi que faltava alguma coisa para que eu pudesse aplicar bem a minha teologia, aplicar bem os meus sermões, aplicar bem o discipulado, e o aconselhamento bíblico foi algo que me aparece no sentido de todo um alicerce, uma estrutura. Né? Então, ele não é algo à parte da igreja, ele é um ministério da igreja. Segundo ponto que a gente poderia pensar aí sobre o que não é aconselhamento bíblico, o aconselhamento bíblico ele não está ligado a um grupo de profissionais.
alguém que tem uma excelência sobre isso. Então, Paulo... Então, quer dizer, qualquer pessoa da igreja, ela pode sim ter essa formação em aconselhamento bíblico. Sim. Ele não precisa ser uma pessoa de nível superior, ela não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra. Basta ser crente, né, pastor? Pelo menos, né? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Né? E onde que a gente pode se assegurar nisso? Colossenses, capítulo 3, verso 16, nos dá uma luz clara, é um dos versículos. Colossenses? Isso, capítulo 3, verso 16. Vamos pensar um pouco sobre isso. Certo, aqui, cheguei, vai lá. Diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, aí vem, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aqui, você não tem o aconselhamento bíblico, não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem. Aqui é um imperativo para a igreja. Não é? Esse habite aqui, ele está numa conjunção de imperativo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí vem, nós precisamos instruir e aconselhar. Então aqui nós temos a ideia de instruir. Se nós olharmos para o texto, nós temos a palavra didático, não é? Que é exatamente ensinar. Então nós somos aptos a fazer isso. E nós temos a palavra aconselhai-vos, que é a palavra nutetel, ou seja, ademoestar, que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, que depois a gente vai dar uma olhada. Então, assim, Edilson, se nós entendermos que o aconselhamento bíblico não é um ministério à parte da igreja, mas ele faz parte da igreja, se nós entendermos que o aconselhamento bíblico não é para um grupo seleto, um gnoses, um grupo que tem um conhecimento maior na igreja, não é? E, ao mesmo tempo, nós entendemos que não é uma opção para a igreja, é uma ordem para a igreja. Então, nós temos uma ordem, um imperativo. Nós não estamos... É a mesma coisa de fazermos discípulos. Não é uma opção, é mais um imperativo. Nós devemos fazer discípulo. Eu preciso estar discipulando alguém ao mesmo tempo que eu preciso ser discipulado. Então, não existe o dom de discipular. Não existe o talento para discipular. Existe algo que diz que é algo que eu preciso me predispor e fazer a partir de uma conversão genuína, onde habita o Espírito Santo em nós, e nós temos agora essa clareza em nossa mente. Então, se nós sabemos que o aconselhamento bíblico não pode ser a parte da igreja, se nós sabemos que o aconselhamento bíblico não é de um grupo seleto, então nós começamos a perguntar, para que serve, então, estudar, por que serve, então, fazer todas essas coisas, né? É exatamente o que eu já estava pensando aqui. Tá bom, já que todo mundo para fazer, né? O que é que faz, então, esse aconselhamento bíblico? Como é que a gente pode, assim, fazer, né? Certo. Como é que desenvolver esse aconselhamento isso dentro da igreja. Da igreja. É importante, eu estava conversando, eu tenho acompanhado o pastor Eldo nessa missão que Deus colocou na vida dele com relação a esse trabalho do aconselhamento bíblico, e uma coisa chamou a atenção, foi quando você me falou, pastor, uma certa vez, da possibilidade de preparar esse grupo de conselheiros, né? E criar, e eu acho isso a ideia mais fantástica, eu fiquei assim empolgado mesmo, vislumbrando como isso seria legal, né? A ideia de criar núcleos de aconselhamento bíblico dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, né? Por irmãos, você não estaria dizendo, está se fundando uma nova igreja, está se pensando, Sim. Não. Você está sendo preparado para trabalhar dentro da sua igreja como conselheiro e aí criar núcleos, né, da notecia na sua igreja, né? A igreja... Rapaz, eu disse, rapaz, é fantástico porque você está preparando aí o líder de jovem que ali está ali conversando ali, que tem aquele acesso aos jovens e muitas vezes chegam conversas que o jovem quer se aconselhar com o seu líder, né? É aquele cara que tem um intuito de trabalhar como discipulado, que você acabou de falar, né? É aquele líder de casais, enfim, e até aquela pessoa ali, até o próprio cara que está ali, que é o diácono, que é enfim, que muitas vezes acha que não tem potencial para servir no reino. Exato. Né? E muitas vezes esse potencial está lá e a gente vai falar, vamos já falar um pouquinho sobre esse potencial. E de repente ele abre a mente para isso. Eu fiquei fascinado com essa ideia de ter essa possibilidade de nós termos núcleos de aconselhamento, né? E com uma formação continuada, em que a gente possa estar sempre trazendo novos, eu diria, instrumentos de conhecimento para que você for mais ainda se aperfeiçoar. Porque eu entendo que o aconselhamento bíblico, ele, nesse momento, acredito que o pastor deve falar mais na frente,
ele é um desafio porque hoje, mais do que nunca, pessoas precisam ter aconselhamento. Advém da pandemia, muitas pessoas de depressão, doenças, né, com crise da alma, né? Então a gente vê essa importância. Pastor, mas o que é que faz o aconselhamento bíblico, pastor? Então vamos lá, Edilson, mais uma vez, olhando para a palavra em primeiro lugar, para que a gente tenha uma base, nós olhamos, quando você me perguntou, e nós mergulhamos nas escrituras e nós analisamos as escrituras e entendemos que toda a igreja deve aconselhar. Ok, esse é o primeiro ponto. Esse aconselhamento tem que ser bíblico, não é? Para isso eu preciso ter uma boa teologia, preciso ter uma boa doutrina, preciso ter, na realidade, entra agora o discipulado. É importante que a igreja tenha passado pelo discipulado, fazer que o irmão, pós-conversão, conheça a palavra, cresça na palavra, até ele poder ingressar numa faculdade de teologia, cursar essa faculdade, chegar, e aí ele vai galgando espaços de conhecimento. O que acontece agora é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu preciso me situar quando a gente fala de aconselhamento bíblico. E aí, voltando agora às escrituras novamente, Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29, vamos pegar o verso 28 aqui, e aí, mais uma vez, nossos irmãos que estão em casa poderem nos acompanhar para poder entender, abrir, né, essa mente em relação ao que nós estamos tratando aqui. Então, vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 28 diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Olha só, meu pastor, mais uma vez nos encontramos com as palavras anunciar, sim, advertir, não é? Aí tem aqui sabedoria, tem mais uma vez uma palavra que nós não encontramos no capítulo 3, verso 16, mas está aqui, todo homem perfeito, teleios, em Cristo Jesus. Mas aqui nós vamos voltar de novo às mesmas palavras, ensino, didasco, não é? Ou seja, precisamos ensinar, e mais uma vez o imperativo, precisamos ensinar. E ele diz novamente, advertindo, ou seja, ademoestando. Advertindo aqui é de onde vem nossa palavra aconselhar, né? Que é no tetel, que a gente falou logo no início. Então nós temos o qual, mas eu tenho que pegar o verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu preguei esses versos, inclusive, domingo na igreja, Deus. Uhum. E o interessante é que nós estamos muito preocupados, não estou dizendo que isso é ruim ou errado, nós estamos muito preocupados com a estrutura física da igreja. No caso, aquilo que nós estamos enxergando. Parece que nós medimos o valor de uma igreja pelo que ela tem monetariamente falando. Cadeiras, ar-condicionado, e mais uma vez, nós não estamos dizendo que isso é pecado. E nenhuma vez eu estou dizendo que isso está errado. O que eu quero dizer é que não é a forma de se medir uma igreja. A forma de se medir uma igreja é o que está nas escrituras. O grande mistério que foi dado à igreja é Cristo. E aí Paulo se alegra porque esse mistério é Cristo, esse Cristo está nas pessoas. Então, a igreja é valiosa pelas pessoas, não por mim, porque o que eu sou, mas porque Cristo habita em nós. Então a igreja tem o seu valor. E se a igreja tem esse valor porque habita Cristo em nós, Paulo diz, o qual, e quem é esse qual? Cristo que está habitando em nós, o qual nós anunciamos, ou seja, nós proclamamos, não é? Didásculo, a ideia de catagelon, a ideia de pregar, de anunciar. Então, Paulo está dizendo que nós devemos pregar esse Cristo, porque esse Cristo foi o grande mistério que aprove a Deus revelar nos séculos e aprove a Deus revelar no seio da igreja. O mundo não conhece Cristo. A igreja ainda tem momentos obscuros sobre Cristo, porque nosso pecado. Se a gente pensar, pastor, do jeito que você está falando aí, dessa necessidade de exatamente de se anunciar, tá. Pode também acontecer, a pessoa está na igreja e mesmo assim ainda está fora completamente do corpo, né? Então eu digo que o aconselhamento bíblico, eu acho que ele vem para poder trazer essa importância da pessoa se autoconhecer e saber que ela faz parte do corpo, desse corpo. Por isso anunciar esse Cristo. Uhum. Não é? Muitas vezes perdemos tempo porque nós esquecemos do que nós temos que pregar. E nós temos que pregar todos os domingos o arrependimento à igreja. Fazer com que eles saibam, inclusive eu como pastor, que Cristo
é exatamente toda a centralidade da igreja. E que nós precisamos continuar. Muitas vezes nós, como pastores, eu prego para minha igreja é salva, só tem salvos aqui, então eu vou pregar sobre política, eu não estou dizendo que isso não seja um assunto interessante para a igreja, mas eu acho que ele tem um lugar especial para isso, não no momento ali que você tem o sermão para pregar. E aqui nós precisamos levar para a igreja essa palavra. Paulo diz, e a beleza do Espírito Santo e a grandeza do Espírito Santo é que não deixa nós, pastores, soltos a nosso bel prazer. Diz o que nós devemos fazer. Vá lá e anuncie Cristo. E ele diz mais, ele diz, não anuncie de qualquer jeito, mas anuncie de duas formas, ademoestando e ensinando. Por que isso é importante? Porque nós vivemos uma geração que, inclusive, Edilson, a gente interpreta mal o que as escrituras dizem sobre a educação ou a correção pela vara. É muito claro nas escrituras. O pessoal pensa que é bater no povo meio com força. Bater com muita força. A Bíblia diz não é você bater com cinturão, não é chinela de couro, não é jogando um coco seco na cabeça do menino, né? Não é nada disso. Então, as escrituras ensinam que a correção ela vem pela vara. E essa vara, quando ela for sendo usada como correção, ela tem que trazer à luz um ensinamento. Bater por bater, perfeito. Não é? Ela tem que trazer um ensinamento. Pastor. Por que você está apanhando? Por causa disso, disso. Ou seja, ela está sendo ademoestada, corrigida e, ao mesmo tempo, está sendo ensinada. Trazendo isso para a igreja agora. Nós anunciamos a Cristo. Então, nós temos dois fatores nesse anunciamento. O primeiro deles é corretivo. Nós estamos ademoestando a igreja. Nós precisamos fazer com que a igreja volte de novo para o centro e saiba que Cristo é o centro da igreja. E nós precisamos ensinar como, é o discipulado. Ontem na nossa live me perguntaram qual a diferença entre aconselhamento bíblico e discipulado. Né? Os dois são opostos entre si, os dois caminham juntos, os dois são inseparáveis. Eu sento aqui com o Edilson está me aconselhando, e Edilson enxerga em mim um problema doutrinário, então ele precisa me discipular naquela doutrina. Então não dá para separar. Lembra que nós falamos sobre... a mesma questão também da capelania e o aconselhamento bíblico é separável. É inseparável, eu não posso ser um bom capelão se não souber aconselhar. Como que eu vou em alguém que está ali no leito de morte conversar e dar esperança? Que é exatamente o que a gente está vendo agora, que a gente está montando a estrutura para falar sobre isso, né? Então aqui nós temos o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e aí ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual é o grande objetivo do aconselhamento bíblico? E aí nós pensamos que o grande objetivo do aconselhamento bíblico, nossos irmãos que estão aqui, é fazer com que as pessoas possam melhorar em relação a si próprio. Não é isso. O texto diz, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse perfeito é a ideia de teleios, a ideia de maduro, a ideia de crescimento. Então, nossa grande disposição é fazer com que o outro irmão se pareça cada vez mais com Cristo. E aí, consequentemente, ele vai ter um melhor casamento, ele vai ser um melhor profissional, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor filho, um melhor pai, porque à luz da palavra ele está sendo transformado. Aí é obra do Espírito Santo, não é nossa. E aí eu coloquei alguns pontos que é interessante olhar dentro desse contexto, que é o conselheiro diante do aconselhado. Ele precisa entender o problema. E aí nós temos ouvidos, né? Nós precisamos ouvir o irmão, precisamos buscar, no fundo, e eu não sei se você lembra disso, nós falamos um pouco sobre isso, nem todo problema é o problema. Sim. Né? Eu posso estar abrindo meu coração para você aqui, inclusive mascarando o meu problema, porque eu não quero que você entre muito. E o nosso pecado faz isso. O nosso pecado, ele é craque nisso. E a gente tem, né, essa autodefesa, né, de sempre achar que o problema não está em mim, sim nos outros, né? Eu acredito que esse anunciar Cristo é também nos trazer um confronto de quem nós somos, né? E ver que eu costumo falar muito na nossa igreja, pastor, às vezes o pessoal fica assim com a cara um pouco assustado, né? Quando ele diz, rapaz, a culpa de você estar nessa situação é sua. O pessoal quer isso, pastor. É porque a gente tem que entender e trazer essa autorresponsabilidade, né? E assim, o filósofo Mário Sérgio Cortella que diz assim, não reclame daquilo que você permite. Né? Sim, muito bom. Isso é interessante disso. Então, eu vejo que o aconselhamento ele vai trazer essa ideia de, poxa, espera aí, Cristo habita em ti, cara. Então, nós temos aqui quase que a obrigação de ter essa consciência, já que Cristo habita em mim, eu preciso ser melhor porque Cristo está em mim. Sim. E a vida tem que ser transformada.
E aí começa a mudança. Aí começa, né? Essa mudança, né? Quando você fala assim, que se diz para a igreja, olha, mesmo a culpa é sua, né? Nós vivemos a igreja, o que me veio à mente agora, a síndrome daqueles marinheiros lá de Jonas. Joga o problema fora. Joga o problema fora. Qual é o problema, Jonas? Joga ele no mar. Porque sem esse problema aqui, a tempestade vai parar, nós não vamos morrer e nós vamos seguir para o nosso destino. Né? E na realidade, o que Deus... E aí, pastor, vem algo maravilhoso. O que Deus faz, né? Por que os problemas são importantes em nossas vidas? Porque muitos problemas são formas de Deus manifestar a sua graça. Sim. Né? E quando eu não compreendo isso, eu vou fazer leitura de um problema como algo que eu preciso não tê-lo. E Paulo vai dizer algo interessante, ele diz que o padecer por Cristo é graça, sofrer por Cristo é graça. E muitas vezes jogar esse problema fora da igreja porque nós não queremos cuidar ou nós não ou não nos interessa de alguma forma é pecado. E eu preciso entender que eu não posso, de forma alguma, trazer essa síndrome desses marinheiros e jogar Jonas fora, porque Deus, não é que Deus colocou o Jonas naquele... Jonas se dispôs a ir àquele navio, é muito claro as escrituras. Mas Deus pega todas as circunstâncias para mostrar que ele é soberano em qualquer circunstância da vida. E o propósito final era que Jonas fosse lá, mesmo sem a sua vontade, e pregasse. E houve conversão, mesmo que Jonas não quisesse conversão. Então a conversão não depende de mim, depende da obra do Espírito Santo. Jonas senta debaixo de uma árvore e fica muito chateado com a conversão daquele povo. Mesmo de todo um coração duro e de uma inclinação contra a vontade de Deus, não impediu a vontade de Deus. E o maior desafio que eu acredito que você falou em Jonas aí, até uma vez eu falei isso também pregando nessa palavra, é que o maior desafio para Jonas era pregar para aquelas pessoas que ele detesta. Os inimigos são ruins, né? Então, assim, o maior desafio que o cristão tem é falar de Deus para aquelas pessoas que ele odeia, que ele detesta, que ele não quer que seja salvo, né? Aquela coisa assim, rapaz, não, eu quero que esse cabra se né? Aí disse, não, rapaz, o aconselhamento bíblico aqui vai dizer o seguinte, cara, é para tu pregar a palavra de Deus a todas, a criatura, né? Então, assim, é o cara que tu gosta, é o cara que tu não gosta, né? E Jonas foi desafiado a pregar para os seus inimigos, né? E aí, agora, essa tua interpretação, pastor, você falou aí, joga o problema fora. E realmente, se a gente pensar, muitas das vezes a liderança, quando tem um problema, um irmão ou irmã, a primeira coisa que eles pensam é em jogar fora. Joga fora. Né? Vamos se livrar desse problema, né? Não tratar o problema, mas vamos se livrar dele aqui, né? Eu acredito que o aconselhamento bíblico ele vem bater exatamente aí para que vai mudar essa visão também, né? E quando você me traz a questão desse homem que não quer pregar para o outro porque ele é inimigo, ou porque ele não gosta, e aí talvez a gente quisesse tratar desse homem de uma forma superficial do que ele está apresentando, talvez a gente pudesse pensar que esse homem é alguém que não sabe pregar, ou alguém que não... E aí a gente começa a tratar o problema da forma errada. Eu preciso fazer uma leitura que aí é um egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é uma predisposição de sentar em mim mesmo. Ou seja, uma disposição de mente e alma, de ser servido. E não de servir, é ao contrário de alguém que é humilde, que tem uma predisposição ou uma disposição de alma e mente de servir. E ele vai servir. Ele não está procurando que ele, de alguma forma, seja agradado no seu serviço. É aí que entra uma questão do século atual, e aí eu posso falar de rótulos agora. Sim. É que alguém vai dizer assim, rapaz, olha, tem paciência com o irmão, porque o irmão tem alto-baixa estima. Você já ouviu isso? Já demais. Né? Na igreja só que a gente ouve essa Pastor, não pregue sobre isso, não, porque a parte da igreja... ele vai achar que é com ele, né? Alguma coisa do tipo. E vamos definir o que é alto-baixa estima. É o egoísmo. É o egoísmo. Sim. Porque essa pessoa precisa que alguém vá lá e bata nas costas dela e comece a enxertar nela valores que ela quer ouvir. Né? E ela quer ouvir aquilo, ela quer ouvir, e aí a gente acompanha, e ainda mais essa pessoa ela vai se utilizar desse rótulo para dizer, olha, você não pode fazer isso comigo porque eu tenho alto-baixa estima. Você está entendendo? Entendi, então essa pessoa precisa ser levada às escrituras para entender que Deus não fala de autoestima. Muito pelo contrário. Deus mostra nas escrituras, através de Cristo, Jesus é a palavra dele, que nós devemos carregar essa cruz. Nos humilharmos. Não é? E isso é contrário a essa alta exaltação do ser, que tanto a humanidade do século presente busca.
não é novidade hoje, não é? Já estão nas escrituras há tantos e tantos tempos. Com certeza. Pastor, e além então desse entendimento do problema, o que mais a gente pode falar olhando aqui do à que luz, faz né? esse aconselhamento bíblico à luz da Bíblia, né? Depois que nós passarmos a entender o problema dos nossos irmãos, olhando todo esse contexto, o que nós podemos fazer aqui é levar esperança ao coração desse irmão. Perfeito. Tá? Então, eu vou coletar esses dados, nós vamos ver muito isso no curso de formação de conselheiros bíblicos. Então, quando você passa a ter essa questão do aconselhamento, não é uma coisa aleatória. Não é. É necessário fazer uma entrevista, perguntas, preenchimento de relatórios, tem tudo isso. Então, não é algo que eu sento aqui com o pastor Edilson e começamos a conversar do jeito que as coisas vão aparecendo. Deixa Deus falar. Existem técnicas. Existem técnicas, por isso o ensinamento. Quando nós falamos lá atrás que o Ministério de Aconselhamento Bíblico não é feito por profissionais, ele é no qual as escrituras colocam, e eu preciso entender uma igreja que está crescendo em maturidade. Paulo vai falar de teleios, de uma igreja madura. Paulo vai falar de uma igreja que está sendo ensinada, discipulada. Então, isso é treinamento. Isso é ensinamento. E Paulo, quando escreve a carta aqui aos Colossenses, nós precisamos entender que Paulo está trazendo muito claro Cristo Jesus, e é por isso que ele fala muito da mente de Cristo, habite Cristo em vocês. Por que ele traz isso? Porque ele está confrontando o que nós chamamos conceitas do presente século. E aí ele precisa mostrar essa diferenciação. E aí quando eu sento com esse aconselhando que vem cheio de problemas, eu preciso entender qual é o problema dele. Ouvir bastante. Por isso que aí vem os relatórios, a pergunta correta, saber onde nós queremos chegar com isso. E isso não quer dizer que em um encontro a gente consiga fazer isso. Eu posso levar mais de um. Eu posso levar 2 encontros, 3 encontros tentando entender o Edilson. E não conseguir. Talvez eu precise de outro conselheiro comigo. Talvez eu precise passar para alguém que seja mais experiente que eu, porque eu não estou conseguindo. E aí entra a humildade, entra o conselheiro saber qual é o limite dele dentro do aconselhamento bíblico. Por isso, voltando mais uma vez, precisamos de treinamento, porque se eu me deparar com algo que eu não entenda, não tenha prática, eu preciso buscar ajuda. Alguém que já tem prática nesse distúrbio, alguém que tem prática nesse pecado, para que a gente possa caminhar juntos e levar o irmão à esperança ao coração do irmão. Então, nós temos, quando eu olho para tudo isso, eu preciso levantar esses dados, eu preciso levar esperança e eu preciso causar mudanças. Nós precisamos causar mudança à luz da palavra de Deus. Quando eu digo eu preciso causar mudança, como alguém que está orientando o irmão, a irmã, e causar mudança não é algo tão fácil. Porque causar mudança, meu pastor, diz respeito a hábitos, novos hábitos. Nós não queremos novos hábitos. Quando a pessoa não quer mudar, né? Pronto, então vamos lá. Existe algo interessante aí. Rapaz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Mal de Gabriela. Mal de Gabriela. Mal de Gabriela. É do meu jeito mesmo. Pastor, não adianta o senhor falar não, porque eu sou assim mesmo. Eu já estou velho e minha mulher já sabe que eu sou desse jeito. Há 30 anos ela está me aturando. 30 anos já está me aturando, então não venha me dar mais conselho aqui não, porque eu sou assim mesmo, viu? E só pode mandar o pastor pro inferno, né? Talvez não mande na frente, né? Não mande na frente, mas atrás assim, pro inferno, doido. Encher meu saco aqui. Encher meu saco. Pensa que sabe tudo. Pensa que sabe tudo. Mas isso é interessante, a sua pergunta, porque o que me faz pensar, e olhando aqui para os nossos irmãos que estão em casa e estão nos acompanhando, nós vamos encontrar 2 tipos, ou até mais, mas vamos tentar pensar em 2 aqui. Alguém que entra na sala do aconselhamento bíblico acabado, culposo, destruído, e ele quer de alguma forma que ele quer chegar no terceiro ponto, a esperança, não é? Ele quer que haja esperança, ele quer que a gente leve esperança a ele. O que é interessante aí, meu pastor, é que nós precisamos mostrar para esse irmão que reconheceu o pecado, que está destruído, nós precisamos mostrar a graça de Deus. A graça de Deus sobre aquele na qual se arrependeu dos seus pecados. E Cristo ali, não é? Está para caminhar com ele. Trazer ele de volta a uma consciência de quem ele é em Cristo Jesus. Do outro lado, vai entrar alguém, coração de pedra. Um coração tão bloqueado que nem ele consegue fazer uma leitura. E essa pessoa não reconhece o seu pecado. E aí nós temos que levar essa pessoa, de fato, ao arrependimento. Você viu que na primeira eu preciso levar aquela pessoa a ver a graça de Deus. Essa outra, eu preciso levar ela a entender o arrependimento de seus pecados. Então você vê, nós temos com 2 pessoas que podem estar com o mesmo problema. Uma está
arrasar. Ela não consegue mais orar, ela não consegue mais ler a Bíblia, ela não consegue mais ter comunhão com os irmãos, ela não consegue mais estar diante de Deus. Nós precisamos levar a graça a esse coração. O outro, ele não quer conversa, bloqueia você de qualquer forma. Nós temos que ensinar esse irmão a ser levado ao arrependimento de seus pecados. Então nós temos dois caminhos, pode ser o mesmo problema para duas pessoas diferentes, com dois tratamentos bem diferentes. Amém, pastor. E me diga uma coisa, a gente fala, mas eu acredito que o que mais fica a pergunta, hoje nós temos N tipos de problemas. O ser humano hoje ele passa, a gente tem o problema da depressão, nós temos o problema de pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Sim. Nós temos o problema de pessoas, como os pais dizem, muitas vezes, meu filho é hiperativo, meu filho tem problema de transtornos, né? E crianças vão sendo levadas a psicólogos, com 2 anos de idade, tem pai colocando seus filhos com 2 anos de idade aí para fazer acompanhamento, né? Fico imaginando a criança de 2 anos de idade num divã e assim, bora, abre teu coração aí pro teu psicólogo aí. Eu não sei como funciona, porque eu não sou psicólogo, né? Mas o que eu vejo é que o mundo tá doido e meio. Me permita assim, a minha leitura é até minha esdrúxula, mas é que eu vejo dessa forma. E aí eu pergunto, dentro dessas N situações hoje que nós vivemos, depressão, pessoas com tendências de suicídio, sim, né? Pastores suicidando, né? Nós vemos casais que não conseguem conviver mais junto. A pandemia trouxe relatos que dizem que muitos casais, né, casamentos foram destruídos por conta da obrigatoriedade de estarem agora no seu ambiente. Uns se uniram mais e outros separaram. A gente vê crianças que não conseguem ter um relacionamento com os pais, e aí você vê jovens deprimidos, jovens querendo também suicidar. Sim. Né? A gente tem muito isso daqui. E aí eu pergunto, no meio de todo esse caos, que assim eu considero, a Bíblia, nós vamos conseguir tratar, por exemplo, de um jovem que está ali deprimido, né? À luz da Bíblia, eu posso conseguir respostas para depressão, para matrimônios, situações em que o pai tem vontade de espancar o seu filho tem vontade de bater no seu pai. A resposta para tudo isso na Bíblia. Maravilha. Que oportunidade nós temos aqui, né? Que oportunidade. As Escrituras têm resposta para tudo. Talvez a maneira que a gente está aí nas Escrituras que seja errada. Alguém vai dizer assim, pastor, vocês estão aí equivocados, porque as Escrituras não falam sobre depressão. Pois é. E eu posso folhear aqui a Bíblia e não vou encontrar a palavra depressão. Essa palavra depressão não vai, né? Não é? É uma palavra nova, inclusive. Uhum. A Bíblia não fala... Sei lá, não vai falar sobre imperativo, né? Meu filho é imperativo, não tem, né? Não TDAH. Tem, não tem TDAH aqui. Não tem nenhum desses rótulos modernos aqui. Não tem. Mas é interessante que a Bíblia... Vamos dar um exemplo. O medo. O medo não é gerado em mim, em você, porque nós assistimos um programa, e esse programa policial que tem aqui nas TVs, e as pessoas assistem muito, e aquilo gera um medo em mim. Eu vou dizer assim, olha, o medo que está sendo gerado em mim foi porque eu assisti um programa X e aquilo está me trazendo preocupações com a vida. Não estou dizendo que isso não possa trazer. Mas o que eu quero colocar aqui é que o medo que nós sentimos, ele não é o ponto inicial gerado em um programa de TV. O medo, ele é um resultado do pecado. Vou dar um exemplo sobre isso. Adão tinha um relacionamento com Deus antes do pecado. O que acontece após o pecado? Quando Deus o procura, faz uma pergunta, ele se esconde. E Deus faz perguntas, e isso ensina a gente no aconselhamento bíblico, perguntas que faça você sondar o seu coração e responder, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Adão diz uma coisa interessante. Tive medo. Então, o medo, ele é uma consequência do pecado. Então, se não fosse o pecado, nós não teríamos medo.
Então, quando a gente trata do medo no rótulo atual, nós não vamos conseguir tratar da verdade, ensinar para aquela irmã ou para aquela irmã que está trancado no quarto, e não é fácil, que não quer conversar, que tem medo da vida, que vive numa escuridão, um quarto podre, um quarto que a gente tem relatos disso em colegas de aconselhamento bíblico, até levar esse irmão e essa irmã à luz das escrituras, entender que esse medo é causado por causa do pecado e vem outro tratamento, outro e outro para poder ajudar essa pessoa, mas a raiz do problema não é porque ela viu na TV. Isso a gente poderia ver em outros aspectos. A Bíblia fala há muito tempo da depressão sobre vários sintomas que nós vamos ver nas escrituras, principalmente tanto afeta o corpo como afeta a alma, um semblante decaído, uma alma que ela está reprimida. As escrituras, os salmos falam sobre isso. É interessante você falar isso, aí eu estou aqui, você está falando, estou me ouvindo aqui, me inquietando, né? Inquietando aí, coração. Mas assim, você falou questão de depressão. Durante muito tempo, a depressão ela foi demonizada, colocada assim, dessa forma, né? E existe sim, a gente entende, muito aquela questão daquela teologia de que a vida só é vitória, né? Sim. É só bênção, né? Triunfalismo, né? É o triunfalismo, né? Tudo aqui é uau, né? Uau! E aí as pessoas incorporam isso, né? Dentro dessa visão de que a vida é só vitória, e eu tenho isso nessa concepção, boa, né? Aí eu gosto de saber o seguinte: pode o crente, então, esse crente que vive essa vida de vitória, entrar em depressão? Claro. Né? Inclusive o pastor dele. Porque o que nós estamos tratando, e mais uma vez voltamos aqui para a doutrina, para a teologia, e nós não estamos aqui desmerecendo nenhuma linha de pensamento, nenhuma igreja. O que nós estamos falando é daquilo que tem que ser pregado, que é a Bíblia. Então, quando eu deixo de pregar a verdade, falar sobre o pecado, falar sobre o inferno, falar sobre a volta de Cristo, as questões mais básicas... Mas falar sobre pecado e apontar isso, e mostrar a pequenez do homem, não desestimula, né, o membro de ir para a igreja, já que ele... Poxa, esse pastor só fica brigando comigo, só fala em pecado, esse pastor. Só fala em pecado, né? Eu vou ali para a igreja. Eu sou mais ir para aquela outra igreja lá, que eu lá vai ter a chave da vitória, tá lá. Eu brinco muito disso, pastor, mas a gente tem que falar isso. Trazer esse assunto. Tem que trazer esse assunto. E você que está nos acompanhando aí, fique à vontade também aqui no chat, né? Se quiser fazer alguma pergunta, como eu estou aqui sempre olhando aqui, quero mandar aqui um abraço aqui já para a irmã Francisca Rosando. Olha, rapaz, sua esposa também está acompanhando, viu? Rapaz, olha aí, psicóloga, psicóloga conselheira bíblica. Conselheira e psicóloga Ana Pauline, um abraço e agradeço a Deus por você ter permitido o seu esposo vir hoje aqui, né? Porque graças porque se ela não permite, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, muito obrigado, Pauline, aí, por ter permitido aí. O pastor está aqui. Um abraço também ao nosso amigo doutor Alisson Castro. Nós estamos com a audiência aqui, o nível está bem. Alisson, nós precisamos conversar, doutor. Viu? Mas, pastor, esse triunfalismo, essa questão dessa pregação. Essa pregação da vitória. Ela atrapalha ou ajuda nesse contexto que nós estamos falando aqui do aconselhamento bíblico? Eu preciso, como um bom conselheiro, aconselhando um pastor que prega o triunfalismo, que prega vitórias, nós precisamos levar as escrituras para mostrar quem é o homem à luz da palavra de Deus. Isso eu tenho ensinado à igreja e eu acredito que eu vou ensinar até o último dia que eu estiver lá. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Na cultura moderna, o que nos diferencia de um animal, eles vão dizer o seguinte: porque o animal não pensa e você pensa. Não é isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz: o que me diferencia de qualquer outra criatura criada por Deus é que somente nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok, é o primeiro ponto. Segundo ponto é que no seio da criação, Deus estabeleceu o tríplice relacionamento do homem para com Deus, do homem para com o próximo e do homem para com a criação. Você pode ver que o relacionamento de Adão com Deus era um relacionamento maravilhoso, de dar inveja ao pecado aqui nosso, mas de dar inveja. Segundo, Deus faz com que ele tenha uma cooperadora ali, uma auxiliadora, e há um relacionamento perfeito.
E Deus dá toda a natureza para que ele venha cultivar, cuidar, criar. Ele estabelece um mandato cultural. O que acontece pós a queda? O relacionamento com Deus foi quebrado, o relacionamento com o próximo foi quebrado e o relacionamento para com a criação foi quebrado. Então, esse tríplice relacionamento ele passa a se desfazer. Ele não se destruiu, mas ele foi deturpado. E essa deturpação desse tríplice relacionamento atinge diretamente em nós. Nós também fomos deturpados em nossa imagem e semelhança. Isso é a criação, queda. Criação, fomos perfeitos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e na queda nós fomos deturpados dessa imagem e semelhança. Só que Deus é tão maravilhoso que ele não nos deixou a nosso bel prazer. Do mesmo jeito que ele estabelece que Adão e Eva saiam do paraíso e estabelece a não entrada deles, Deus também estabelece a entrada do seu povo, redimindo ele dos seus pecados. E aí nós temos o que nós chamamos a redenção em Cristo Jesus. E aí onde é que eu quero chegar, meu amado pastor? A grande discussão que nós temos dentro da teologia é o homem tricotômico, o homem dicotômico, o homem... Nós temos essa discussão. O que nós precisamos entender é que esse homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito com essa autoimagem. Então, como pessoa, eu tenho vontades. Sim. Tenho vontades. Eu posso... nós decidimos estar com essa camisa aqui. Nós não somos robôs. Decidimos estar com essa camisa. Decidimos tomar um bom café. Estamos aqui. Isso foi decisão nossa. Então, como pessoa, nós decidimos. São escolhas. Como criatura, nós somos guiados por Deus. Isso também é muito claro no Novo Testamento. Paulo vai dizer que nós devemos perseverar pela nossa salvação com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo que ele diz que é Deus que dá todo esse ânimo, esse impasse para que a gente possa resolver as coisas. Então, esse irmão que prega o triunfalismo, ele precisa voltar para a antropologia bíblica. E voltar para a antropologia bíblica, ele tem que notar que só Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós precisamos ser levados de novo a entender quem nós somos em Cristo Jesus. E mediante a redenção, Efésios capítulo 4, verso 24, diz que nós fomos refeitos de novo em justiça e santidade. E esse ser refeito em justiça e santidade também nos leva a Colossenses, dizendo que nós fomos refeitos em pensamento ou conhecimento. Então, nós estamos sendo refeitos à luz de Cristo Jesus. E aí, quando eu passo a entender, e aí agora é onde eu quero entrar nesse caminhar todo, quando eu digo para a minha igreja que ela não passa por sofrimento e sofrimento é pecado, eu estou dizendo que toda a obra de Cristo foi em vão. Eu estou desconstruindo a obra de Cristo na mente das pessoas. Se vem um irmão e quer aconselhamento bíblico porque está sofrendo, precisa levar ele a Cristo. E eu preciso mostrar Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Colossenses, o texto que nós acabamos de ler, capítulo 1, que ele completa o sofrimento de Cristo. Não que esse sofrimento de Cristo que ele completa é algo que possa dar continuidade na obra da salvação, na obra da redenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu quero amortizar parte desse sofrimento da igreja em mim. E ele vai lá no versículo 29 dizer: para isso é que eu também me afadigo. Esforçando-me o mais possível, olha só, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É isso que ele está trazendo para a igreja. Então, quando nós estamos diante de um pastor que precisa de ajuda e quer ajuda, a gente vai aplicar nele a teologia bíblica da antropologia. Por isso, Edilson, aí onde entra a FMB, a Faculdade de Marcises de Baturité, onde eu recebi um relato ontem após a nossa live com o doutor Mateus, presbítero da Igreja Presbiteriana, o reverendo Robert, também da Igreja Presbiteriana, onde somos os 3 professores do próximo curso de formação. Sim. Né? E que começa dia 21. Vamos já falar sobre esses cursos. Vai ser uma bênção, viu? E ali nós tratamos exatamente sobre isso. E quando terminou essa live, esse pastor ligou para mim e mandou uma mensagem, mandou uma mensagem, e eu não vou falar o nome, mas assim, dizendo o quanto a FMB, nesse sentido, tem proporcionado aos pastores essa oportunidade de aprenderem teologia. Porque por muito tempo os pastores se prenderam em seus gabinetes, porque até o medo de aprender e se expor era algo que a gente temia como pastores. Hoje, graças a Deus, os pastores precisam entender que nós precisamos sentar também para ouvir. Isso não faz vergonha nenhuma. Eu fiquei muito feliz quando nessa turma, né, que nós tivemos aí do primeiro curso de aconselhamento bíblico, nós tivemos pastores que estão ali há 30, 40 anos no ministério. Muitos, rapaz. E sendo estudante e confessando, rapaz, tem situações que eu não sabia como aconselhar, né? E aí é que a gente vai com a troca de experiência. Eu acredito, pastor, que aqui esse curso ele não vai ter a resposta para tudo. Não tem. O aconselhamento bíblico, eu acredito que é uma coisa contínua. É um aprendizado contínuo e que não vai ter fim. Cada dia você vai ter chaves, você vai ter alguma fórmula diferente, porque
todos nós temos nossas individualidades. Sim. E não vamos ter Rapaz, é assim, a regra toda é essa, né? Tratar Não, as pessoas diferentes. porque é um tratamento diferente. Eu achei interessante aqui, e aí, se minha equipe também puder colocar aí no visor aí do podcast, né? É uma coisa que o Alisson falou aqui. Eu achei Grande interessante. Alisson. Rapaz, ele deu aqui uma filosofia aqui. Ele disse que a gente falando sobre a questão da positividade, né, da pessoa, né? Ele disse: a positividade tóxica é um mal absurdo da atualidade. Acham que tudo dará certo o tempo todo. Mas Cristo já disse que o mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Rapaz, esse meu filho tá crente que eu vou dizer, viu? Dá uma medalhinha aí, viu, hoje é tarde de conversão. Gostei, viu? Rapaz, hoje é tarde de conversão. Volta teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, em nome de Jesus. Alisson, deixa eu Gostei, viu, Alisson? É por aí mesmo, viu? Reforçar o que ele está dizendo aí, né? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, à luz do que o Alisson está trazendo sobre o triunfalismo e sobre essa questão tóxica, porque é tóxica mesmo. E você já notou, Edilson, que ela se espalha tão rápido e fica incontrolável dentro da igreja. A ponto de pessoas, quando o pastor mudar um pouquinho o tom, não querer mais ir para a igreja, porque o pastor magoou. Magoou, não vou mais não. Quando nós começamos a olhar toda essa escritura, e nós temos João capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas, verso 1, levantou os olhos ao céu. João capítulo 17. 17, versículo 1. Só para começar logo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique. E aí ele faz a oração sacerdotal aqui, faz uma oração, ele traz essa questão toda e começa a tratar com os discípulos logo depois. E ele vai falar sobre o mundo, como foi colocado aqui. Ele vai começar a trazer os discípulos e o mundo, o sofrimento. Ele vai dizer assim no verso 11, ó. Pega aqui o 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a unidade da igreja aqui, Edilson. Amém. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Não é o gozo do mundo. É nós temos o gozo de Cristo em nós no mundo. Eu lhe tenho dado a tua palavra. Olha o que Cristo tem dado. E o mundo os odiou. Então, por que a gente espera que o mundo nos ame? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então o triunfalismo já cai aqui. Não é? Só para a gente pensar. Verso 15. E vem o grande conselho do mestre. Não peço, e olha Cristo falando ao Pai, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E vem o grande sentido da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Então eles estão ouvindo isso de Cristo. Cristo está dizendo assim, eles vão sofrer aflições, serão perseguidos no mundo. Então, Pai, não os tira. E eu não vou evitar isso. Né? Não vou evitar. Mas eu protejo do mundo. Se eu estar com eles na boca do leão. E aí o triunfalismo cai. Eu preciso trazer essa igreja para essa palavra. E eu tenho um pastor Helder Ribeiro, que é um grande amigo meu, ele disse: rapaz, Deus não impede você ir para a cova do leão. Ele entra junto com você na cova, né? Mas ele não lhe impede, não. Não lhe impede. Então, pensar sobre isso, Edilson, me dá assim, uma força para entender que os meus problemas não são nada comparados aos de Cristo. E quem sou eu, um pecador moribundo, não passar por dificuldades e problemas? Então, assim, meus amados irmãos que estão nos assistindo, o aconselhamento bíblico, ele não se compromete com prazer, ele não se compromete em trazer soluções, ele se compromete em trazer a palavra de Deus em todas as situações. E a Bíblia vai ter resposta para tudo. Para tudo.
Meu pastor, é disso que nós precisamos. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do verso 16, mostra que as escrituras, elas são inspiradas por Deus. Aptas, né? Ele não diz de qualquer forma. Então ela está ali para nos instruir, para nos capacitar. Nós precisamos treinar a nossa igreja para isso. Ela precisa ser discipulada. Ela precisa aprender isso. Então, assim, são tantas coisas. E aí eu pegando um pouco do que você falou aí da questão de mudança e tudo, a gente sabe que a mudança está aqui, né, pastor? Que dentro de nós você tocou na parte principal. Né? Que é a questão do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas emoções, né? E como é por quê, né? Como é que essa questão do coração do homem que está sendo aconselhado, né? Como é que é feito dentro do aconselhamento, né? Essa mudança. Que nós podemos encontrar nas escrituras sobre isso, né? Que possa falar sobre essa questão dessa mudança, dessa mudança interna, dessa mudança desse coração. Cara, né? Como é que a gente... Adilson, eu tenho aprendido isso no aconselhamento bíblico, que o problema não é o problema é o coração. Nós vamos encontrar, se não me falha a memória, um pastor amigo uma vez me falou sobre isso, mais de quase 900 vezes vai aparecer nas escrituras a palavra coração, muito mais no Antigo Testamento do que no Novo. É onde se toca mais nesse assunto. Coração, 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 coração. Entendendo que coração... Coração é a raiz... você vai ver que está lá. Né? E é interessante como o coração no nosso século ele se tornou o símbolo do amor. Né? Símbolo do amor. E nas escrituras é nossas entranhas. Nas escrituras é onde nós... quando você sente uma emoção, você não sente dor no coração. Você dá logo uma dor de barriga. Então, a ideia de entranhas, a ideia é de você ser sufocado. E coração quer dizer ser, é o nosso ser. Então, nós estamos falando da questão volitiva, nós estamos falando da questão de pensamentos, de ações, tudo ao mesmo tempo trabalhando ali. Não separado, eles trabalham. Então, no momento você não sabe quem está agindo ali. Mas deixa eu te mostrar aqui um texto que mostra esse coração assim, duro, rapaz, em Mateus capítulo 13. Mateus 13. Você está nos seguindo aí, por favor, pega a tua Bíblia para... Aqui é aprendizado, viu? Hoje aqui nós estamos com o mestre aqui do aconselhamento bíblico. Aqui no estado aprendendo, rapaz. Já tomar um cafezinho aqui, vamos já. Olha só, vou pegar aqui Meus auxiliares aí, me arruma água aqui que eu tô com sede. A conversa tá boa hoje aqui, demais. Né? Eu vou até botar um pouquinho nesse copo aqui o café, Deus, porque ali esfriou nesse aqui por causa do ar. Aí, você dá Vocês aceitam água aí, mas deixa eu tomar aqui minha aguazinha aqui. Antes né? A turma entende que... Tem pressa não, pastor. Aqui vamos até 5 horas da manhã do outro dia. Então pronto, aproveita para fazer a vigília. A vigília. Obrigado, meu jovem. Rapaz, aí, Delano é um mestre. Depois você pode emprestar essa equipe? Rapaz, essa equipe aí, rapaz, eu tranquei a porta para não perder. Tem que estar aqui todo então, meus amados irmãos, Mateus capítulo 13, vou pegar verso 14 e 15 primeiro. De sorte, e aí, claro que nós estamos falando da parábola do semeador, eu não vou ler a parábola do semeador, o tempo é curto. E o pessoal tu já conhece, né? E pronto, nossos irmãos aqui, nós vamos partir do princípio que os irmãos são todos leitores das Escrituras, amam as Escrituras. Então, Mateus capítulo 13, verso 14 e 15 diz: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha onde entra a palavra. Cardia, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí, Jesus está tratando aqui e repetindo as palavras de Isaías capítulo 6, onde o profeta é chamado, e o profeta se depara com uma visão do Senhor, no capítulo 6 de Isaías, e ali nós temos toda uma história belíssima, onde o Senhor toca os lábios de Isaías, porque ele não é que ele se achava, mas ele entendia diante de uma santidade de quem Deus era e quem ele era, alguém totalmente pecaminoso e alguém que não poderia se aproximar de Deus, alguém indigno. Deus o toca, o purifica, naquela simbologia, e ele tem uma visão, diz que a terra está cheia da glória do Senhor. O Senhor faz um chamado, eis-me aqui, e aí o Senhor diz para ele que ele vai ser agora um profeta da justiça, ele vai pregar o juízo.
E essa pregação de Isaías, Deus vai dizer algo para ele que talvez eu e o senhor não gostaria de ouvir, que ninguém vai nos ouvir, que ninguém vai dar bola para a nossa pregação, nós vamos pregar todos os domingos e ninguém vai se converter, nós vamos sair para evangelizar e as pessoas vão nos ridicularizar, nós vamos sair para fazer uma reunião dessa de aconselhamento bíblico e as pessoas vão rir, vão chatear, vão brincar com a gente. Deus está dizendo, eu estou te chamando para isso. Ou coisa motivadora, né? E as pessoas querem pregação. E ainda é que eu quero chegar, isso. Agora antes de você chegar, quando você deu aqui a palavra, né? E aí eu fiquei imaginando aqui, né? Porque as ações foi Mateus, capítulo 13, que a gente estava falando aqui. Qual foi a última vez que você leu? Foi o 14 e 15. 14 e 15. Aqui no 14, eu quero chamar a atenção, né? Diga aí. Eu quis, porque o coração desse povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. É isso que eu estava imaginando assim. Às vezes a gente diz assim, Deus, tem música, louvor assim, transforma-me, né? Entra-me, né? E me muda. Não será responsabilidade do homem essa querer mudança, como foi dito aqui no versículo, e diz porque eles ouviram com ouvido, mas quem fechou os olhos foram eles mesmos que se fecharam. Sim. Né? E aí eu penso no aconselhamento bíblico, como é que pode haver... Como é que vai atuar aqui, não é? Como é que vai atuar Ótimo, aqui dessa maravilha, história dessa aqui, história, né? De alguém que tem seu que coração fechado. Fecha os seus olhos. Ele diz aqui que eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. E se converter, é como se o próprio homem tivesse, eu não quero aceitar, eu não quero mudar. E aí, pastor? Como é que fica? As escrituras têm resposta para tudo. Pois é, eu estou aqui para aprender. Voltando um pouco para Isaías para chegar aí. Uhum. Olha o que o Senhor diz para Isaías no verso 9, no capítulo 6, diz assim. Capítulo 6 de Isaías, verso 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Olha o pregador. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A dureza do coração. Aumenta-se o pecado sobre o pecado. Então disse eu, olha Isaías, até quando, Senhor? Então Isaías está dizendo, não vou pregar. Isaías está dizendo para o Senhor, mas tem limite, Senhor? Tem possibilidade de fruto nisso aqui? Ele respondeu, olha a sua pergunta. Até que sejam desolados as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribada ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Aí nós estamos falando de Cristo, o renovo. A salvação vem por meio de Cristo Jesus. Então esse coração duro, esse coração que não quer, ouvido que não ouve, olhos que não enxergam, endurecidos, a proporção de pecado sobre pecado. Muito interessante isso lá em Jeremias capítulo 17, Ezequiel capítulo 14. Jeremias vai dizer que o coração é mais corrupto, desesperadamente corrupto, ele acelera para a corrupção, ele é mais enganoso do que todas as coisas. E isso é interessante porque é um fato muito claro de Jeremias, para que a gente possa entender. E voltando só para o texto, para a gente não perder de vista, o verso 16 diz, do capítulo 13, bem-aventurados, uma mudança radical agora. Falta um tema para o sermão de domingo, uma mudança radical. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Esse é o convertido. Esse é o convertido, qual foi chamado pela graça. Amém, não é? Amém. Então, o homem em si só, ele não tem essa possibilidade. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz, nós estamos falando do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso aqui é assim, muito pesado, é enganoso. É algo que você já
trabalhou com alguém que é enganoso? Oh, Deus me livre, né? oh, Jesus. A ideia aqui é marcado pelo engano deliberado. Esse homem é marcado pelo engano deliberado aqui, corrupto. A ideia de culpa, não é? A ideia de alguém que tem culpa, sim. E ainda mais profundo, é a ideia de alguém incurável. Aí ele diz no verso 10, ao final da pergunta. Desculpa, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não o próprio homem. Aí no verso seguinte diz, eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, eu ponho em detalhes, não é? Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós pagamos por nossas responsabilidades, sim? Nós somos responsáveis por elas. Se a gente passar mais um pouquinho, eu não sei como é que está o nosso tempo, e nossos irmãos, né, não sei se ainda estão... Mas o pessoal aqui ainda tem um pessoal que está tudo ouvindo aqui, parece que estão gostando. Um abraço aqui grande também para a contribuição da irmã Francisca Rosângela, né? Que fala que a palavra de Deus nos fala que enganoso é o coração do homem, precisamos guardar o nosso coração porque dele procede os maus desígnios. A saída da vida, que ela colocou aqui. Isso, né? os maus desígnios. E é isso mesmo, né? Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Sim. Verso 2 diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, e aí vem o pesado agora, Edilson, no verso 3 de Ezequiel, abra aí para você ver. 14. Ezequiel capítulo 14, nossos irmãos, verso 3. Verso 3. Nós estamos tratando do coração. Aqui vem, filho do homem. Vamos lá? Esse aqui. Filho do homem. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Presta atenção, Edilson. O peso aqui é uma lapada. Tropeço para a iniquidade. Que sempre tem eles aonde? Diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Por que ele está dizendo isso? Porque esses mesmos homens procuravam os profetas, os falsos profetas, para ouvirem dele e fazerem petições a eles, em nome de Deus. E esses profetas respondiam em nome de Deus para esse povo, falsos profetas. Agradando o coração do homem, para poder... Cheio de ídolos. E quando a gente começa a ver aqui, quando eles levantaram, não é? A ideia de edificar, Torre de Babel, edificar aqui. E a ideia aqui é de um coração, a ideia assim, é algo profundo. É mais ou menos a ideia de tão profundo que João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sim. Isso não é novidade, porque Paulo, no capítulo 1 de Romanos, já vai tratar sobre isso. Nós fomos criados para adorar. Quem não adora o Criador, adora a criatura. E esse povo se desviou do caminho de Deus para adorar as coisas criadas, os seus próprios desejos. E aqui o que é? O pecado. Esses homens iam aos profetas, faziam suas petições, os profetas respondiam em nome de Deus para esses homens. E aí Deus diz assim, por acaso, vocês podem me interrogar? Ou seja, qual é a autoridade, a autonomia que vocês têm sobre mim? Mas Deus dá resposta. E Deus dá resposta, e a Deus se vem algo muito pesado agora. No verso 4 ele diz, portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, mais uma vez a palavra, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, lembra que estão indo ao profeta? Sim. Eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos. O que Deus está dizendo? Deus não responde os profetas porque Deus atende os profetas. Deus está respondendo a petição daqueles homens para mostrar uma única coisa, o que eles têm dentro do coração. Deus quer mostrar para aqueles homens os seus ídolos. E muitas vezes, coisas que nós pedimos e recebemos é porque Deus quer mostrar o que nós adoramos. Eita, que isso é forte, pastor. Aquilo que nós queremos, buscamos. Pastor, eu quero comprar um apartamento no Alphaville. Eu ganho um salário. Aí o pastor diz assim, eu disse assim, pastor, a Bíblia tem resposta para isso? Tem, meu filho. Você tem dinheiro para o aluguel? Não. A resposta está aí. Mas vai que Deus me dê. Vai lá, eu faço um serviço para a FMB, ganho uma grana. Eita, Jesus. Olha aí. Particionamos.
né? É Anotem, forte. anotem aí. Eu tô pensando que serviço é esse que vai numa casa no Alphaville que a FMB vai pagar. Não é? Então, tem que precisar de um aconselhamento bíblico para poder, né? Rapaz, já aconselhamento. Mas haja aconselhamento. Mas imagine que Deus me dê, Deus. Amém. Né? Amém. Imagine que 2 meses eu esteja voltando para o Conjunto Ceará. Uhum. Né? Cabecinha baixa, com a família, a mulher com raiva, os meninos com raiva. Porque Deus só me deu aquilo que estava no meu coração para mostrar minha idolatria. Entendi. Para mostrar que eu não queria Deus. Entendi. Que aquilo era mais importante do que Deus na tua vida. E aí a gente tem uma pergunta no aconselhamento bíblico, e uma vez eu fazendo a devocional lá em casa, eu fiz essa pergunta para a Pauline, para o Vitor e para a Vitória, eu sabia que a resposta deles seria assim: nós amamos a Cristo. Eu disse: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu sei qual é a resposta. Vocês amam a Cristo? Né? Se eu perguntar, Vitor, você ama a Cristo? Vitória, você ama a Cristo? Todo vai dizer que ama. Todos nós amamos. Você não vai... Qualquer crente, se você perguntar, você ama a Cristo? Claro, pastor! Claro. Pastor! Cristo é a coisa mais importante para a minha vida. Cara, eu dou minha vida por Cristo, é tudo. Ah, tá. Mas a pergunta é: você ama Cristo mais do que todas as coisas? Não é se a gente ama Cristo. Então aqui o que está acontecendo é o que vai começando a se desenvolver algo muito pesado nesse texto. Verso 5 ele diz: para que eu possa apanhar a casa de Israel. A ideia aqui é trazer, eu apanhar a casa de Israel, é a ideia que eu digo assim: é dessa forma que eu vou mostrar quem vocês são. Deus está acusando? Não. Deus está mostrando a única forma de salvação. É mostrando que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus não é um acusador. Ah, Deus está acusando. Não, meu irmão, Deus não está acusando. Deus está nos levando ao arrependimento. Ele é o Deus da revelação. Exatamente. Ele está ali revelando quem você é. E aí o que eu tenho que fazer com isso? Meu Deus, que monstro eu sou. Porque ele não está falando de questões externas, ele está dizendo coração. Edilson, então todo o nosso problema sai do coração. Mas não é à toa que Deus não deixou esse coração nas nossas mãos. Porque se Deus tivesse deixado esse coração em nossas mãos, nós continuaríamos perversos, odiando uns aos outros, matando uns aos outros e, principalmente, odiando a Deus. Porque nós não queríamos Deus. Por que nós queremos Deus hoje? Por que nós amamos a Deus? Porque esse coração aqui, que era uma fábrica de ídolos, foi transformado. Foi transformado de uma forma tão poderosa e tão gloriosa que esse não poderia passar pela mão de um homem, mas só daquele que criou o próprio coração. Por isso que nós precisamos levar esse homem à antropologia. Essa antropologia é caminhar na Bíblia, mostrar fatos por fatos, mostrar para o irmão, trazer a igreja, trazer os pastores, trazer as pessoas a olhar as escrituras e ver: meu Deus, eu não sabia que estava tudo aqui. Pastor, muita coisa. Quer aprender mais? Vamos fazer então um curso. É isso mesmo. Nós vamos estar falando do curso aqui para vocês, nossos ouvintes. Nós estamos aqui com a camisa aqui também para divulgar o curso que já vai acontecer. Nós, na realidade, nós vamos ter 2 grandes cursos. Nós vamos ter o primeiro curso, esse agora que são de quantos meses? 5 meses apenas. São 5 meses apenas. É um curso de extensão. Ele é uma parceria da Faculdade Marcis Baturité com o Instituto Notecias, do pastor Helder Pinto, né? Onde você, nós, juntos, vamos estar aprendendo, né, as respostas, né, através da escritura, para tantas indagações. Pastor, esse curso ele começa quando mesmo? Formação de conselheiros bíblicos, ele vai começar dia 21 de março. 21 de março. Próxima segunda. Próxima segunda-feira. Tá pertinho aí, né? Eu vou pedir a minha equipe aí, consegue, Thiago, fazer aí um link para mostrar aí no coisa aí no visor aí, né? O link para você se inscrever nesse curso, tá? Quem vai estar ministrando esse curso, né? São pastores que eu diria assim, estão se dedicando, né? De uma forma assim, tão focado, eu diria assim, estão bebendo, estão se alimentando praticamente todas as horas disponíveis da sua vida para esse curso, né? Então, assim, é um pessoal que estão comprometido realmente, né, em dar o seu melhor para Deus e compartilhar com os irmãos. É uma grande oportunidade. Esse curso ele já está aparecendo aí do lado aí, né? Já conseguiu, Tiagão, botar aí? Né? Bom, já está mostrando o linkzinho para vocês. Esse curso ele vai começar agora, dia 21, né? Ele vai acontecer de forma... Ele é de forma online, remota, isso, né? remota. Mas você vai estar, assim como nós estamos aqui conversando, você vai poder perguntar, você vai poder tirar suas dúvidas, né? E é um curso que ele tem encontros
quinzenais. Todas as segundas. Toda segunda-feira, de que hora a que hora? De 19h30 às 21 horas, mais ou menos. 19h30 até a hora que Deus mandar. Tem que dizer assim. Chega! As aulas ficaram gravadas. Isso é que é importante, porque às vezes você tem um compromisso ali, né, pastor? E, poxa vida, rapaz, eu estou perdendo. Não se preocupe, não. Você vai perder a oportunidade de fazer suas perguntas em tempo real, né? Mas aí tem uma novidade nesse curso, né? No material que o departamento de marketing da FMB está terminando hoje, eu fiquei de enviar exatamente... Esse departamento do marketing, inclusive, é um dos melhores do Brasil, viu, pessoal? E ele está me ouvindo aqui, eu já vim passar por aqui, né? Então, na realidade, eu que estou devendo enviar essa informação para ele. A ideia é que nesse curso teremos mentoria também. Então, como é que vai funcionar, Edson? Rapaz, tu vai colocar mentoria? Eu vou estar como mentor desse curso. Quer dizer que eu, como aluno, você vai se eu acessar. Eu assisti lá, eu fiquei com dúvida. Você me procura. Eu vou e procuro o pastor Helder, ele vai tirar dúvida. Vou, porque nossos outros 2 pastores estão em São Paulo, estão também à disposição. Mas está lá, mentoria... Deve ser no mínimo uns R$800 a mensalidade, não, rapaz? Rapaz, deveria ser. Pois né? Mas porque... Deus é tão bom com o nosso povo que fez a R$80. O quê? Só R$80? Só R$80. Rapaz, daí não é nem o valor de uma pizza que o cara ganha, gasta no final de semana ali, né? Economiza uma pizzaria, já paga um cruzeiro de R$80, meu Deus do céu. E vai acontecer, então, uma vez, quinzenalmente, não é isso? De quinzena, os pastores, 5 meses. 5 meses. 5 meses. Ao final do curso, você recebe um certificado. Né, de curso de extensão universitária, pela Faculdade Márcio Baturité, em parceria com a Notecia, né? E você já se prepara, aí você aqui é graduado, né? E quer se aprofundar mais ainda, nós vamos estar lançando agora em maio, né, pastor? Esse vai ser, eu diria assim, esse curso agora que nós estamos fazendo de 5 meses, eu diria assim que é como é que a gente vai chegando no restaurante hoje, esse rapaz, me dá a entrada, né? Me dá a entrada aqui, né? E depois vem um prato principal, que vai ser o curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico, que nós estamos preparando aí. Rapaz. Pastor Helder, conta a novidade, principalmente da imersão. Como é que vai acontecer então aí, né? E me conta também, pastor, se puder, só o nome de uns 2 ou 3 aí, que é pastor do nível nacional, né? Vamos ter pastor até internacional, né? Nós temos... Está tudo junto e misturado. Está junto e misturado. Tem pastor presbiteriano, congregacional, batista, né? Que bom. Então, assim, o que está acontecendo? A proposta do primeiro curso, formação de conselheiros, tem uma proposta prática. Estou de frente para o meu aconselhando. O que eu faço? A pessoa chegou com depressão, a pessoa chegou com ansiedade, chegou com crise de pânico, ou seja, o que eu faço com isso? Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos instruir os alunos a aprenderem a lidar com essas situações. No segundo momento, nós temos um curso de pós-graduação que vai começar dia 30 de abril, logo depois da Semana Santa. Depois da Semana Santa já tem. Esse de agora, eu estava vendo aqui, pastor, já está no link aí, no bate-papo aí, tanto da inscrição para quem vai fazer individualmente. Isso, que é casal. Casal tem desconto. Vai para R$130 o casal. Rapaz, eu vou botar minha mulher para ir comigo, que é para ganhar esse desconto. Avisar para ela lá. Aviso para ela, rapaz, vamos fazer juntos. Porque nós temos aí quase 20% de desconto num curso que já é barato. Pois é. Né? Agora as pessoas perguntam assim: isso presta? Um preço desse? Eu estava fazendo uma pesquisa. Engraçado, né, rapaz? O pessoal ainda tem isso, né? A gente quer abençoar o povo. Quer abençoar, pergunta ou o pessoal do coração. Rapaz, olha. Coração ingrato, coração ruim. Isso é porque Deus está mostrando. Deus está mostrando os ídolos do coração da pessoa. Né? Se cobra caro, diz mercenário, né? E barato demais não presta. Barato não presta, vai entender o ser humano. Mas isso é o coração. Precisa de aconselhamento bem para entender essa reação. E aí, Edilson, é interessante que a proposta da FMB e do NUTC é servir ao reino. Amém. Tá? Isso é verdade. Nós estamos servindo ao reino. Essa mesma pós-graduação que nós vamos lançar, num valorzinho bem prático, R$150, ela tem uma proposta também de servir ao reino. Qualquer pós-graduação que você possa pensar nessa linha nossa teológica, ele está R$350. Uhum. E a gente está falando que já se preze, né, para você estudar. Então você já tem esse preço. Sem então falar do nível de professores que o pastor Helder selecionou a dedo. Não, esse aí, a gente está aqui, às vezes, descontraindo e tudo, mas a verdade é que nós vamos ter doutores. Né, 80% mestre, do nosso corpo é doutores e pós-doutores, o restante é mestre. E são pessoas que têm uma caminhada aí acadêmica, né?
doutores que tem pela PUC, né? Tem PUC, né? o presidente da nossa denominação, Pronto, o Márcio Leal. Márcio Leal, ele né? tem pós-doc pela PUC, né? Nós temos aí, se a gente fosse pensar aqui, Jonatas Abdias também, doutor, nós temos João Paulo, doutor, nós temos, são tantos nomes assim que eu tenho medo de esquecer alguém ficar com raiva de mim. Temos Denis, temos o próprio Matos, que deu a última aula agora no módulo, está terminando o doutorado, temos o Hélito Estrela, que também está no doutorado. E que tem também muitas publicações, né? Tem seus livros. Tem seus livros e tudo. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção, pastor Eldo, pelo carinho, o cuidado que tanto o senhor, através do seu instituto, quanto a Faculdade Márcio Baturité, tem feito para que isso chegue de uma forma, assim, eu diria assim, acessível. De excelência. Isso, e acessível. Excelência e acessível, né? Isso. São duas coisas que a gente está primando muito. Porque, na realidade, sem demagogia, meus irmãos, é verdade. Assim, quando a gente fala que está fazendo por reino, é porque é de coração mesmo. Quem nos conhece aqui, quem conhece o pastor Eldo, quem me conhece, né, sabe o tanto que a gente tem amor, né, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, temos amor pela obra, né? Sim. E a Faculdade Márcio Baturité eu diria assim, que é o instrumento dado por Deus para nós, né, para que a gente possa aprender cada vez mais das Escrituras. E você é o nosso convidado aí para estar tanto no curso de formação. Ótimo, curso excelente. Né, esse curso que já começa agora, né? E como também, agora em abril, nós vamos estar começando a pós-graduação, são 12 encontros, né? Mais 3 meses para você entregar o seu trabalho, né? Para conclusão de curso. Uhum. E orem por isso. Eu e Edilson estamos trabalhando assim fortemente para em novembro nós começarmos a imersão em aconselhamento bíblico. Essa imersão serão 3 dias, provavelmente quinta, sexta e sábado, em um hotel fora da cidade. Fora da cidade, aí vai ser 3 dias que já tá, a palavra diz, imersão, né? Então, total, oficinas. Bíblia, oficina. Cultos, né? Vamos ter palavra, oração e trabalhar casos difíceis, né? E no mínimo aí nós estamos trazendo 3 pastores de fora, no mínimo, para a gente ter já com os 2 daqui, uma equipe de 5, 6 pastores trabalhando, fora a equipe que está por trás, né? Essa equipe vai estar lá porque vai estar... né? Você tem aí todo... Então... É algo que a gente... E sem contar que nós vamos terminar o nosso curso agora, esse primeiro curso nosso, que é parceria da NUTC e da FMB, rapaz, com o doutor Heber Campos Júnior. Então, um nome que... Sim, vai ser agora em maio, né? Em maio agora, maio, então né? Ele vai estar tratando, colocando o seu passado no devido lugar, né? É um tema maravilhoso, tratar o nosso passado à luz da palavra de Deus. Enfim, nós temos... Rapaz, muito maravilhado, nós conseguimos trazer nomes aí para esse curso, que eu costumo brincar, hoje eu falando com o pastor Darcy, que vai estar conosco, inclusive, eu não posso esquecer, sexta-feira, nós temos uma live com o pastor Darcy, tratando síndrome de burnout, aonde nós estamos montando um projeto, é um dos nossos professores, né, do curso, sim. E nós estamos, eu convido aqui, meu pastor, e convoco os pastores. Nós vamos estar... Bombardeando, vai ser no YouTube da FMB. Isso. Então, assim, sexta-feira agora já. Viu? Então, hoje... Faz a agendazinha aí, a partir das 19 horas de sexta-feira, né? Ele me ligou, rapaz, olha, foi incrível, eu tava trabalhando, ele me ligou, aí falou assim, pastor, só para confirmar, e tanta coisa, eu disse, confirmar o quê, meu pastor? Ele disse, você me cancelou? É uma pessoa amorosa, tem uma escola na Igreja Batista que ele serve lá em São Paulo, uma escola de inclusão, onde crianças com rótulos de TDAH e hiperatividade não são mais aceitas pelas escolas particulares ou públicas. E aí é interessante porque a gente pensa assim, é aconselhamento bíblico, é só para aluno de teologia, por exemplo, um tema como esse, pastor. Isso aqui envolve o aluno de pedagogia, envolve o aluno de serviço social, envolve o aluno de direito, porque nós estamos falando de crise e de relacionamento, contínuo. E você trazer um tema né, que na atualidade, tanto quanto nós estamos vivenciando isso. Precisamos. Né? E precisamos, né? E assim, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de servir ao reino dessa forma hoje. Aqui é uma forma maravilhosa, isso é graça para mim. A graça de Deus nessa estrutura. Os irmãos que não estão em casa não estão vendo a estrutura. Eu tenho falado dessa estrutura e tenho falado o quanto Deus tem abençoado. Então, eu sou muito feliz em fazer parte desse time. Amém. Obrigado, pastor. Quero aqui mandar um abraço a todos os nossos internautas que estão aqui ligados até esse momento aí. Eu quero que você dê a curtida,
compartilhe também, porque esse podcast ele fica gravado no canal do YouTube da FMB, né? E você passa, rapaz, olha, rapaz, eu gostei desse tema. Fulano, tu não estava presente, mas deixa eu te mandar o link aí. Assista. E você vai assistir. Se inscreva no curso. Você vai rever aqui muita coisa. Inclusive, eu vou rever também, porque tem tanta coisa. Eu vou preparar minha pregação de domingo já, né? Baseado no que o pastor falou aqui, igreja, se prepare, que já tá feito o esboço aqui da pregação. E eu quero mandar um abraço, então, a todos os irmãos aí. Quero mandar um abraço pro pessoal de Sobral, pastor. Tem um pessoal, nos alunos de Sobral, que estão aqui conosco, né? A irmã Francisca Rosângela, que é lá da nossa turma de bacharel em teologia lá em Sobral, né? Pai do Senhor, meu irmão, lembrança a todo mundo aí da Assembleia de Deus também que está lá. Assembleia de Deus, eu quero dizer assim, olha, não é brincadeira, viu? Glória a Deus, né? Nossos alunos da Assembleia de Deus estão, rapaz, é uma benção. Mandar um abraço também ao meu querido pastor Adelziro Júnior, que hoje o pastor Adelziro Júnior está lá no Maranhão. Não sei se ele está em Bacabal, ou em São Mateus, ou se está em Coelho Neto, ou se está em Cururupu. Ele diz, rapaz, eu vou para Buriticupu, eu vou estar em... Rapaz, tanto lugar que eles estava, Pinheiro, e eu conheço tudo ali no Maranhão, né? Passei muito tempo viajando ali, então um abraço. Pastor Adelziro Júnior, que está ali abrindo, né, muito trabalho lá. Nós estamos, pastor, com uma parceria muito forte com o pessoal da coordenação, o pessoal lá da como é que eu posso dizer, meu pai do céu? O pessoal a liderança, né, da Assembleia de Deus do Maranhão nos abriram, né, as portas para a FMB, e hoje nós estamos lá com quase 8 ou 10 novas turmas sendo montadas em diversos municípios, né, do estado do Maranhão, e para nós é uma bênção estar utilizando desse instrumento, desse espaço, que é a Faculdade Maciço Baturité, para estar abençoando outras vidas lá no interior do Maranhão, onde nem se imaginava que poderia chegar uma faculdade de teologia séria, né, trazendo uma teologia bíblica, né, e abençoando todo esse povo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Pastor, as suas considerações finais, para depois nós estarmos finalizando e orando. Primeiro, agradecer a Deus, né, eu acho que é o primordial, agradecer a Deus, não só pelo aconselhamento bíblico, mas pela graça da salvação. E de servir, porque assim como Paulo também me considera um dos piores pecadores, né? Amém. E não me sinto merecedor de servir no reino, porque olhando para as escrituras a gente fica com vergonha do que nós estamos fazendo. Então, assim, primeiro agradecer a Deus, pedir ao Senhor que nos dê ânimo nesse projeto. O tempo é curto, mas Deus tem nos dado a força, não só na alma, mas física, e a gente tem corrido aí contra o tempo, né? Você tem visto que a gente tem aí... Sim. Ontem saímos de um bate-papo, tá tomando um café rápido, já tinha uma live, já tinha que preparar mais coisas em casa, então a gente não para. É verdade. E aí a gente passa a reclamar disso e esquece que isso é graça. Né? Então, em vez de ficar reclamando porque estamos trabalhando muito, estamos correndo de um lado, nós vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu ânimo, nos deu força, inteligência, saúde, vigor, né? Saúde, amor, salvação. Reclamar para quê, Deus? Né? Então, quero agradecer por isso, pela FMB, por essa grande parceria, né? E pedir aos irmãos que orem pelo Centro de Aconselhamento Bíblico no Tessia. Nós temos projetos de sair nas igrejas, nós não queremos membros de igrejas, nós não queremos mudar a placa de igreja, nós queremos que você sirva na sua igreja local, como um bom conselheiro bíblico. É isso que nós queremos. Amém, pastor. Agradeço a Deus por sua vida, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, no Pensando Teologicamente. Vamos ter outras oportunidades. Quero também avisar, irmão, que toda terça-feira, às 15 horas, você tem um encontro marcado aqui no canal da Faculdade Maciço Baturité, né? Canal pelo YouTube, né? Com esse podcast Pensando Teologicamente. Próxima semana, nós estamos trazendo um pastor aí que é muito conhecido aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E é um grande amigo. Eu não vou dizer o nome dele agora, que é para vocês ficarem curiosos aí, viu? Mas terça-feira, vocês vão dizer, rapaz, olha quem está aqui no podcast do pastor Edilson, rapaz. Se você tivesse falado que era ele, eu tinha chamado mais gente ainda, né? Mas a curiosidade vai ficar aí, já conversei com ele, ele disse que vai estar aqui, nós vamos estar falando, pastor, sobre um assunto muito importante. Olha, nós falamos sobre aconselhamento bíblico, vamos estar falando sobre ética.
Ética. E a ética pastoral, ética cristã, rapaz... É pesado. É pesado e a gente vai estar pensando nisso e falando um pouco sobre isso. Então, terça-feira, no mesmo horário, no mesmo canal do YouTube, Pensando Teologicamente. Vamos orar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que Tu nos concedeste, meu Pai. Vem, Deus, com Teu olhar misericordioso, contemplar cada um de nós, cada um dos Teus filhos e filhas que estão nesse momento ligados, ó Pai, nesse canal, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Venha, ó Pai, os proteger. Vem guardar sua família, seu lar, meu Pai. Traz, meu tempo de paz, tempo de harmonia. E, Senhor, que tudo aquilo, ó Pai, que vier contra a tua igreja, contra a nossa família, contra nossos projetos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, traz a tua proteção e nos guarda, Senhor. Abençoe, ó Pai, a todos aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. E até a próxima, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, pastor. Amém. E vamos em frente.